Oriente e Ocidente, Edvar Saad. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Orientalismo. A relação histórica entre o Oriente e o Ocidente, a defesa epistemológica como a sociedade europeia inventou o Ocidente, tese elaborada pelo professor Edvar Saad, inicia o seu magnífico livro realizando a sua proposição. Oriente como invenção do Ocidente, tese que no meu entendimento é exagerada em alguns aspectos, mas não na sua complexidade. Edgar Dias de Vasconcelos. Motivo pelo qual vamos tentar entender a relação existente historicamente entre as distintas sociedades ao longo da história do Oriente e Ocidente. Apesar da polêmica instaurada, a questão eurocêntrica, a defesa só tem significação se entendermos a tese no contexto analisado pelo autor, quando o referido define o significado etimológico do conceito orientalismo. A primeira grande ponderação: é importante dizer que para Saad, o Oriente existe por si mesmo, não é apenas um mero apêndice do Ocidente, inclusive com cultura histórica diferenciada. Desse modo, é completamente errada a ideia filosófica do Oriente como produto do Ocidente, pelas seguintes observações: nações e culturas diferentes, realidades próprias ao longo da evolução da história com as suas tradições. O que se pode dizer com toda certeza, esse é o meu modo de entender, que o Oriente está distante entre as mediações semelhantes Oeste e Leste, e qualquer entendimento é muito mais complexo que a própria tese. Podemos, com efeito, refletir que o Oriente é uma realidade autônoma, completada por complexas identidades e culturas políticas, sociais e etnias religiosas, com devidas localizações geográficas incompreensíveis ao Ocidente. Li o livro por mais de uma vez, acho rico em informações e ressalva a inteligência do professor, mas até então defender a tese formulada acho um pouco difícil a sua sustentação absoluta, mas a respeito de certas particularidades seu trabalho é exuberante, com mais uma obra clássica do pensamento histórico. Como se deve entender o orientalismo, cuja natureza de compreensão possibilitou o professor afirmar com veemência: o Oriente é uma invenção do Ocidente, até certo ponto correto. Primeira conceituação atinge a complexa análise e, verificando o modo específico a maneira como o Ocidente pensa o Oriente desta forma, em análise, estou em acordo com o professor Saad, sendo a perspectiva aceitável do ponto de vista da reflexão. O Oriente não é necessariamente uma identificação real com a natureza social e política do Ocidente, mas muito mais a ideia de que a Europa desenvolve dele. Com efeito, não é uma relação direta. A Europa, as regiões têm identidades culturais diferenciadas, o que não significa a mesma realidade política. Ambas vêm de tradições diferentes e modelos culturais muito alternativos. O primeiro aspecto a ser considerado nos séculos XVIII e XIX, devido ao imperialismo europeu, existiu a necessidade de criar ao mundo oriental a sua identificação cultural como forma de defesa não apenas do Estado, mas do povo. O Oriente construiu seu caminho na defesa da formulação e sustentação religiosa, o fundamentalismo do islamismo. Quanto à Europa, sua junção aglutinadora deu coesão à legitimidade às ações do Estado. Inicia-se então com efeito uma exaltação da cultura grego-romana, tomada como modelo de sociedade, conceito determinado como civilizatório. A filosofia teve papel preponderante.
Com efeito, a ideia civilizatória dá legitimidade ao poderio europeu, fundamentando no preconceito das diferentes sociedades, as quais não eram europeias, como atrasadas. Desse modo, para Saad, a definição da Europa ou o ocidentalismo com a sua própria imagem de idealidade. O Oriente, na visão do ocidentalismo, passa a ser exatamente um lugar exótico, não civilizado, produtor de barbárie, diferenciado do Ocidente, que seguiu com a construção de outras bases culturais. Além de todas essas características, construída pelo Ocidente, reflete Saad, de certo modo com eficiência, um marco histórico imponderável, o que contribuiu eficientemente para que o Oriente fosse considerado uma região de atraso, de povo pré-civilizado, conceito que se aplica a qualquer povo atrasado do mundo, com herança cultural inclusive da Europa, as colonizações latinas em geral. A verdadeira revolução que a Europa sofreu, e não as demais partes do mundo, pelo menos na perspectiva histórica, uma revolução cultural fundamentada no iluminismo. Foi através do mesmo que possibilitou o surgimento da teoria empirista, fundamento epistemológico para a Revolução Industrial, posteriormente a teoria evolucionista de Darwin, como também a evolução para a física quântica, entre outras revoluções. A ideia de Darwin foi muito importante para o ateísmo, o sentido filosófico que sem o qual a sociedade não desenvolveria, no seu sentido global, a razão do atraso de países essencialmente religiosos, o que concordo em minhas análises com certa objetividade. A ideia de como o humano evoluiu em termos biológicos de um ancestral primata, como o mesmo evoluiu de outros elos inferiores, posteriormente chegando ao Homem sapiens. Do mesmo modo, a sociedade também evoluiu de uma situação anterior, ou seja, de um lugar epistemológico atrasado para uma sociedade avançada, conceitos esses que possibilitou a Revolução Industrial. Essa ideia, segundo Saad, o que concordo, uma reflexão significativa, criou-se uma cultura negativa ao mundo oriental, razão legitimadora a uma ação imperialista da Europa a respeito do Oriente, como de certo modo a mesma ação a outras partes do mundo. O que significa, no meu modo de entender, se não fosse a Revolução Materialista Europeia, particularmente o ateísmo, não teria sido formulado segundo a mentalidade da Revolução Iluminista. O mundo seria ainda completamente atrasado. O princípio de tudo foi, ainda na sociedade feudal, a revolução comercial, o nascimento da burguesia. Tal ação o Ocidente levava de forma heróica aos orientais, também a outros povos atrasados, o espírito da revolução ocidental, fruto da filosofia iluminista. Tudo ocorreu durante o imperialismo europeu, como também mais tarde com o imperialismo norte-americano, cujo seu desenvolvimento econômico resultou da mesma mentalidade, sendo que o modelo norte-americano procura colocar hoje por forças políticas suas imposições, determinando os modelos de democracias no Oriente e no resto do mundo. Tudo isso foi fruto da filosofia iluminista. Queremos ou não, os filósofos pensam e ajudam o mundo a melhorar, sendo esta proposição o verdadeiro objetivo da filosofia política. Sem a mesma não é possível fugir das culturas comuns sustentadas por mentalidades religiosas. A verdadeira grandeza do iluminismo, que será sempre eterno nas suas transformações,
de mentalidades culturais. Entretanto, a grande crítica, e nesse aspecto concordo plenamente com Saad, a justificativa do desenvolvimento fundamenta-se em um modelo de sociedade resultada das luzes, que justifica a imposição de um povo ao outro, nesse caso tendo recentemente como agentes os americanos. Mas historicamente aconteceu com outras sociedades, como por exemplo o domínio do Império do Ocidente, as cruzadas na expansão marítima, como diversas outras invasões aos povos dominados. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.